Professor, o que está acontecendo com o Brasil? Olha, eu acho que uma imagem que ajuda a entender é a seguinte. Quando houve a convenção recente do PMDB, pelo qual o partido anunciou que vai sair, cair fora do governo, e deu a si mesmo, ao partido, um prazo de 30 dias, e depois, no dia seguinte, teve grandes manifestações, a maior manifestação popular que o país já conheceu, eu fui entrevistado por uma emissora estrangeira, eles me perguntaram, o que está acontecendo? Eu digo, olha, não é um tsunami, mas é uma avalanche que vai começar a afetar a base da estrutura do governo, a credibilidade do governo. Depois da divulgação da delação premiada do senador Delcídio Amaral e da revelação dos áudios de diálogos entre o presidente Lula, o ex-presidente Lula, a presidente Dilma e o chefe da Casa Civil, o ex-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, eu diria o seguinte, nós estamos surfando quase que num tsunami, no começo do tsunami. Nós não sabemos ainda como isso vai terminar. É difícil ter clareza sobre como os atores vão se comportar nesse quadro que nós estamos vendo, que é de uma extrema instabilidade e que, ao mesmo tempo, revela a cada momento fatos mais graves, né? Então, eu uso essa imagem para indicar o seguinte, é difícil entender o desdobramento que pode ter essa crise agora, mas porque ela se agravou muito e, num certo sentido, atingiu o coração do governo, né? Quando a presidente Dilma traz o Lula para o ministério, que recado ela passa para a população? O que isso pode afetar em outubro, por exemplo, nas eleições? Então, num certo sentido, o governo tentou passar a imagem que trazer o Lula para dentro do governo significaria trazer um coordenador capaz de fazer algo que a presidente não estava fazendo. Porque, veja, no presidencialismo de coalizão, o papel do presidente ou da presidente é muito importante. Ele tem que, de alguma maneira, fazer a conexão com os partidos e fazer a integração necessária, porque qual é a base do presidencialismo de coalizão, pelo menos na experiência brasileira? É que nenhum partido de 1989 para cá, em nenhum momento conseguiu o presidente do dia ter mais do que 20% de votos no Congresso Nacional. Então a coalizão é inevitável. Agora, a coalizão supõe que alguém coordena, que alguém coaliza, não é? E o que nós estamos vendo o tempo todo, já desde o final do primeiro mandato da presidente Dilma, em que ela teve várias derrotas no Congresso, depois, durante todo o ano de 2015, né, é que essa coordenação estava ausente. Então, a ideia ou a hipótese era que, trazendo o ex-presidente Lula, ele daria conta desse recado. A minha avaliação, no entanto, é que eu acho que ocorreu uma coisa muito mais grave do que o governo supunha. A vinda do Lula trouxe para dentro do Palácio do Planalto a Operação Lava Jato. Agora a Operação Lava Jato está instalada dentro do Palácio do Planalto. Você tem um ministro que supostamente, né, vai desempenhar, entre aspas, o papel de primeiro-ministro, porque a presidente abdicou de parte do seu poder para chamar o ex-presidente Lula, mas esse primeiro-ministro está processado pela Operação Lava Jato. Ele saiu de um risco de ser preso aqui em São Paulo para estar no Palácio do Planalto com foro privilegiado e, assim, num certo sentido, se defender. A dúvida é, ele vai se defender como, né? Se a divulgação dos áudios de conversas, de delação premiada, coloca, digamos assim, o ex-presidente na fronteira da criminalização. Para entender um pouco a natureza dessa crise, eu lembraria o seguinte, depois das manifestações de domingo passado, que agora já parece que faz um mês, né? A aceleração histórica está sendo tão forte que as coisas estão acontecendo de uma maneira que os fatos extremamente importantes parece que já passou muito tempo. Mas logo depois daquela manifestação, o ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, deu uma entrevista. Eu considero uma coisa grave o que ele falou. Porque ele disse, o juiz Sérgio Moro de Curitiba está criminalizando a política. Se você pensar bem, para entender a crise, na verdade é o contrário. O partido do governo e pessoas ligadas ao PT e pessoas articuladas entre as grandes empreiteiras cometeram crimes extremamente graves ligados à corrupção, ao uso de propina
do desvio de dinheiro da Petrobras cometeram crimes que esses crimes é que trouxeram para dentro da política a criminalização. O que a Operação Lava Jato está fazendo, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal, o que estão fazendo é, de alguma maneira, eles foram obrigados a lidar com essa criminalização que ocorreu. Eu estou usando essas imagens para indicar o seguinte: eu acho que nós estamos vivendo no Brasil uma disputa de duas concepções de democracia. Tem uma concepção de democracia que foi adotada ao longo do tempo pelo ex-presidente Lula, pelo PT, e também pelos principais ministros do governo Dilma, Jacques Wagner, que eu diria que é uma concepção majoritarista, que a ideia é o seguinte: você ganhou a eleição, você pode fazer qualquer coisa. Como você teve o primeiro, digamos assim, a autorização dos eleitores para governar, ninguém deveria levantar dúvida. Então, eles reagem a qualquer denúncia, qualquer investigação, como se isso fosse inapropriado. Quando, na verdade, o outro modelo de democracia, a outra concepção de democracia, que é aquela que pensa na qualidade da democracia e que busca quais são digamos assim, os elementos que poderiam definir uma democracia de qualidade, pensa que uma das coisas fundamentais é o controle do abuso do poder. Veja, se você pensar o que ocorreu com a Revolução Francesa, com a Revolução Americana no século XVIII, o debate dos federalistas, no caso dos Estados Unidos, todo o debate, toda a questão era, quando você tem um governo que recebeu autorização da sociedade, dos cidadãos, dos eleitores para governar, como é que você faz para controlar a possibilidade de que os atores desse governo queiram abusar? Que é uma lógica que, aliás, também estabelecida no pensamento político há muito tempo. Quem tem poder sempre quer aumentar o seu próprio poder e, eventualmente, abusar. Então, a grande questão democrática que vem desde o século XVIII é como controlar quem quer abusar do poder. Bom, só tem uma maneira de controlar, é a relação das instituições, o modo como, principalmente, não é, o poder legislativo controla, fiscaliza abusos do poder executivo e o poder judiciário tem poderes, principalmente as cortes constitucionais, tem poderes para, levando em conta leis e regras e normas da Constituição, colocar paradeiros no abuso que às vezes o executivo, às vezes o legislativo podem cometer, e o próprio judiciário, não é? Então, essa segunda concepção, que na tradição anglo-saxã remete para o conceito de accountability, não no sentido que nós teríamos como uma tradução literal de accountability, de simplesmente prestação de contas contábeis, mas accountability no sentido de que os governantes têm que, eles são responsáveis, não é? E eles têm que explicar a sua responsabilidade de público. Isso leva em conta um processo de transparência, de conhecimento, de retirar a ação da sombra e trazer para a luz do dia. E, em consequência de você trazer para a luz do dia o que os governantes fazem, decisões que eles tomam, conversas que eles têm entre eles sobre como preparar este ou aquele ato, não é? Na medida em que isso vem para a luz do dia, as consequências que significam, em nome da lei, processar, investigar, processar e punir. Ora, essa segunda concepção, que está em confronto com a primeira, majoritarista, essa segunda concepção que pensa nos requisitos, nas exigências da qualidade da democracia, é exatamente o que a Operação Lava Jato está fazendo. Nós tivemos no Brasil, depois de 1988, com a Constituição de 1988, que deu mais autonomia para o Ministério Público e também reforçou o papel da Polícia Federal, nós tivemos uma geração de delegados da Polícia Federal, de promotores do Ministério Público e de juízes federais, uma geração mais jovem, nova, que se formou fora da ditadura e que tem uma cabeça democrática e republicana. É exatamente esse grupo que está dando sequência à Operação Lava Jato e que, portanto, está investigando a corrupção, trazendo à tona a corrupção, mostrando como a maior parte dos partidos estão envolvidos nesse processo, não é? E, num certo sentido, jogando foco sobre algumas figuras extremamente importantes da política brasileira dos últimos 25 anos,
em alguns casos, mitos da política brasileira, como é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, jogando luz e dizendo essas pessoas, quando é o caso, estão envolvidas, têm que ser investigadas e têm que ser punidas. Esse confronto de duas concepções de democracia nos levou à crise atual da maneira que nós estamos enfrentando. A crise que nós estamos vivendo é uma crise multidimensional. Ela tem uma matriz, ela tem uma matriz política, ela tem um lado econômico, mas ela tem um lado também extremamente importante ligado à cultura política do país, à cultura política dos atores políticos, a cultura política, a moral e a ética dos atores políticos que acham que pode fazer qualquer coisa, em contraposição, não é, a algumas outras concepções que dizem não, os políticos não podem fazer qualquer coisa. Eles são mandatados pelos eleitores, eles são mandatados pelos cidadãos e eles têm que fazer, podem fazer aquilo que a legalidade democrática permite, aquilo que o império da lei permite. Não é? E dá para falar que a democracia está se fortalecendo? É um ponto positivo, pelo menos no meio disso tudo? Sem a menor dúvida. Eu acho que, quando a gente olha a experiência brasileira desses últimos 30 anos, tem uma série de déficits democráticos. Né? Talvez o déficit mais importante seja aquele que diz respeito ao sistema de representação política, representação da sociedade. O nosso mecanismo de eleger representantes para o Congresso Nacional, que é o sistema proporcional de lista aberta, ele tem várias características e vários problemas. O problema mais importante é que quem elege e manda o representante para o Congresso não tem como controlar ou, de alguma maneira, reclamar ou, de alguma maneira, contribuir para que o representante haja de acordo com aquilo que é o interesse de quem elegeu. O mecanismo da representação proporcional, de lista aberta, em que os partidos não definem prioridade nenhuma para apresentar os seus candidatos, torna tênue a relação entre representado e representante. As pessoas estão sentindo isso, elas não se sentem representadas pelos partidos e pelos seus representantes no Congresso. O segundo déficit importante que tem a democracia brasileira é na relação assimétrica que existe entre o Executivo e o Legislativo. O Executivo no Brasil recebeu muitos poderes. O presidente brasileiro, segundo a análise de alguns especialistas, é um dos mais poderosos do mundo. Não é apenas que ele tem a prerrogativa da medida provisória, mas tem uma série de atributos que o Executivo brasileiro tem que só ele pode tomar a iniciativa de fazer leis. Se você pensar o impacto e o efeito que isso tem no funcionamento do sistema, é que um poder, de uma maneira desequilibrada, determina a agenda política do país, controla, em grande parte domina a agenda. Um outro poder que, em tese, tem o papel de ajudar a fazer a agenda do país, porque envolve a representação da sociedade, e inclusive fazer a fiscalização e controle de quem governa, tem menos capacidade, tem menos atributos institucionais para participar da agenda. Então, esse desequilíbrio, não é? Essa assimetria é ruim para a democracia, dá muito poder para o Executivo e leva a isso que nós estamos vendo na crise atual. Quando você tem um presidente ou uma presidente, não é? Infelizmente, nesse caso, a primeira mulher que está governando o Brasil, poderia ser uma enorme novidade, acabou uma enorme inovação, porque as mulheres têm uma sensibilidade para a coisa pública que nem sempre os homens têm, não é? O que poderia ser uma grande inovação redundou num fracasso enorme. Então, quando você tem um presidente ou uma presidente que não é capaz de tomar nas mãos a sua função de coordenação, você aumenta esse risco de muitos poderes para o Executivo. Quer dizer, nós tivemos em 2015 uma agenda de temas, de questões decididas no Congresso, que foram todas elas contra o Executivo, porque não tinha coordenação, não tinha nenhuma coordenação. Então, digamos assim, essa polarização entre Executivo e Legislativo não é boa para a democracia. Agora, ao lado desses déficits e alguns outros que eu posso mencionar depois, né, na continuação, nós temos algumas coisas positivas. A mais importante delas, eu considero, foi a formação de um sistema de integridade, que é composto pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça Federal.
O sistema de integridade é aquele sistema que, de alguma maneira, baseado em princípios da Constituição, consegue, de alguma maneira, introduzir mecanismos de fiscalização e controle para que não haja abuso do poder. Isto vem funcionando, vem crescendo e nós, nos últimos anos, vimos como isso está tendo efeitos importantes. Não apenas flagrou o caso do Mensalão e agora flagrou o caso da Petrobras, mas está tomando medidas para corrigir as distorções que ocorreram em função da corrupção ter se transformado num fenômeno sistêmico no Brasil, um fenômeno que perpassa todas as esferas de administração, está em todos os poderes e, num certo sentido, atingiu a ação praticamente de todos os partidos políticos. Se nós não tivéssemos um sistema de integridade funcionando, ninguém jamais saberia isso. No Brasil, ninguém teria conhecimento de como, por exemplo, as principais empreiteiras do país, não é, se envolveram em fazer desvios de recursos da Petrobras para apoiar partidos, para dar a manutenção de partidos do governo, o que evidentemente desequilibra a competição democrática. Se você tem corrupção que coloca dinheiro no partido A ou no partido B, lhe dá mais força, a ideia de que tem competição eleitoral e que na competição partidos diferentes vão, como é próprio da democracia liberal, partidos diferentes vão competir para chegar ao poder, você desequilibra completamente. Ora, se não tivesse tido o sistema de integridade, a Operação Lava Jato, nós jamais conheceríamos isso. E eu diria, jamais teria ocorrido no país que pessoas tão importantes e tão poderosas, por causa dos seus crimes, dos seus malfeitos, tivessem sido colocados na prisão. Como nós sabemos, tem vários empresários das grandes empresas que estão na prisão. E agora o processo está se espraiando também, não apenas para pessoas ligadas ao PT, mas também outros partidos que de alguma maneira cometeram malfeitos, né? O ex-presidente do PSDB, ex-governador de Minas Gerais, ex-senador Eduardo Azeredo está condenado a quase 20 anos de prisão. O presidente do PP, que não é PT, é o Partido Progressista, também está na prisão. O ex-presidente do PTB também está condenado, o Jefferson, não é? O Roberto Jefferson. Ou seja, o sistema de integridade mostrou para o país, criou uma era de transparência e está mostrando para a sociedade que não apenas houve esses malfeitos, mas como nós temos mecanismos para controlar os malfeitos. E começou a controlar. Isso é uma novidade da democracia brasileira e eu acho que é um ponto extremamente positivo que mostra que, com apoio às instituições, nós podemos controlar crimes como esse representados pela corrupção. Essa falta de governabilidade gerou o debate de se implantar um regime semelhante ao parlamentarismo. O senhor acha que isso tem chances de passar? Bem, eu acho que, num certo sentido, não é natural, num sistema democrático, que você tenha uma progressiva avaliação de como o sistema funciona. Então, no caso brasileiro, já há algum tempo a experiência democrática brasileira sempre levanta a dúvida se o sistema presidencialista é o melhor sistema para um país complexo, grande como o nosso, né? Por quê? Porque o presidencialismo ele tem certos mecanismos de rigidez que quando você tem crise muito grave, é muito difícil trocar o presidente. Você só troca pelo impeachment. E o impeachment sempre é meio traumático, né? Tem uma série de problemas, porque você paralisa o governo, troca o governo, tem que começar um governo de novo. Se não tiver agilidade, se não tiver lideranças capazes de fazer, isso pode levar a ampliar a crise, né? Pode aprofundar a crise. Então, em relação a esta situação, eu não estou dizendo isso para dizer que o impeachment deve ser evitado. Às vezes é inevitável, porque você tem crimes cometidos por quem está no governo, crime de responsabilidade, crime de desvios, que tem que ser enfrentado. Ainda bem que tem um mecanismo, mas ele é sempre traumático. Então, diante disso, tem um debate que corre no Brasil que talvez, ao invés de um sistema rígido, pelo qual você só muda presidente de 4 em 4 anos quando tem eleição ou por impeachment, que talvez nós devêssemos adotar o sistema parlamentarista. E na experiência brasileira, o debate vai na direção do sistema semi-parlamentarista ou semi-presidencialista, pelo qual você elege um presidente, mas tem um primeiro-ministro que fica subordinado às forças do Congresso Nacional
e esse primeiro-ministro, em qualquer crise, ele pode cair imediatamente se ele cometer delitos, cometer erros, né? Então, essa flexibilidade do sistema parlamentarista, que vigora em muitos países da Europa, principalmente, né? Essa flexibilidade é colocada em contraposição com a rigidez do sistema presidencialista. Há algumas situações que mostram que, em situações de crise, se você tiver a alternativa de poder trocar o primeiro-ministro sem precisar trocar o presidente, evita instabilidade e garante a governabilidade, precisamente a governabilidade. Agora, veja que essa é uma situação, essa é uma alternativa em que a governabilidade é pensada não apenas como um atributo de quem governa, mas a governabilidade é pensada também como um atributo de quem é governado. Porque quando você fala governabilidade para quem? Governabilidade para quem escolheu os governantes. Não pode ser, portanto, só a vontade do executivo ou dos partidos majoritários. A governabilidade tem que ser resultado de uma negociação, de um consenso entre quem governa e quem faz oposição, quem está controlando. Veja um fenômeno curioso. No Brasil nós temos pouca oposição. Eu sou daqueles que consideram que nós temos pouca oposição, claro, em parte é vontade política dos oposicionistas, mas não é só vontade política. Você tem uma estrutura de incentivos institucionais muito fortes para a maior parte das pessoas que estão no Congresso Nacional fazerem parte da situação. O sujeito que, por exemplo, um deputado novo que se elegeu agora, que chega no Congresso Nacional, os estímulos para ele fazer parte da oposição são muito baixos. Ele não vai eleger ninguém, ele não vai indicar ninguém, ele não vai poder, as suas emendas dificilmente serão incorporadas pelo Executivo. Então, ele fica numa posição que acaba dando mais vitalidade, mais razões, não é? Mais motivos para ele se aliar ao bloco que governa. Agora, isso é ruim, porque significa que numa democracia, um país democrático sem uma oposição vigorosa, forte, controla pouco, não corrige bem o que quem está no governo faz, não é? E tem efeitos exatamente para a qualidade da democracia. Então, eu penso que no desdobramento da crise é muito provável que o debate de um novo sistema de governo parlamentarista ou eventualmente semi-parlamentarista, a exemplo do que ocorre na França e que ocorre em Portugal, onde nesses países os cidadãos elegem o presidente e elegem o Congresso. E é na inter-relação entre o presidente e o Congresso que se escolhe um primeiro-ministro. Quer dizer, alguém vai dizer, é uma coisa mais complicada. É mais complicado porque a democracia é muito complexa, é muito complicada. E quanto mais mecanismos de negociação você tiver, ao invés de ter crise como a que nós estamos tendo no Brasil, você tem alternativas para sair da crise. Quer dizer, se o governo cometeu muitos erros, como eu entendo que o governo atual brasileiro cometeu, ao invés de você ter só o impeachment ou ter que esperar 2018, você tem no meio do caminho a possibilidade de o parlamento retira a confiança do primeiro-ministro, o presidente, então, tem que negociar com os partidos e indicar um outro primeiro-ministro, ou, eventualmente, se não tem nenhuma solução, ele convoca eleições e muda o governo. É muito mais flexível. Eu acho que esse debate vai voltar com força no Brasil. E nós talvez vamos ter, desta vez, a oportunidade de explicar de uma maneira mais clara para a população que o parlamentarismo não é bem como apareceu no plebiscito de 1993, né? Logo depois da Constituição de 88, segundo o qual, se adotasse o parlamentarismo, o povo perderia a possibilidade de escolher o governo. Não é bem assim, porque o povo continuaria tendo a possibilidade de escolher, inclusive de nomear a maioria no Congresso Nacional. Mas a propaganda naquele momento, digamos que assim, a manipulação da opinião pública naquele momento acabou desequilibrando e a proposta do parlamentarismo não foi aprovada. Eu acho que talvez agora, com essa crise que nós estamos vivendo, que é uma crise muito profunda, muito severa, porque veja, a ausência de decisão política, de capacidade de coordenação por quem está na função, por quem exerce a presidência, tem no dia a dia imediatas consequências sobre a economia. E as consequências sobre a economia se refletem sobre a sociedade. Nós atingimos índices altíssimos de desemprego como o país não tinha há muito tempo. Ora, o desemprego significa perda de renda, perda de salário, dor
sofrimento para as pessoas que estão desempregadas, né? Qual é a ligação que isso tem com a política? É que a ausência de coordenação política leva a essa sucessão de efeitos na área social, na área econômica. Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que essa é uma crise multidimensional. O que eu quero dizer com isso? É que a crise tem desdobramentos que diz respeito à autoridade de quem governa. Se quem governa não tem autoridade, perdeu a legitimidade, cometeu muitos erros, tem que substituir. E o único caminho neste momento para fazer isso é o impeachment. Das 3 alternativas que estão colocadas hoje para o país, a primeira, renúncia da presidente Dilma. A segunda, o Superior Tribunal Eleitoral invalidar a chapa Dilma-Temer por causa de irregularidades que possam ter sido cometidas. E a terceira, o impeachment. Eu acho que a mais viável é o impeachment. Está mais próximo da possibilidade de adotar a solução e, em seguida, instaurar um novo governo de unidade nacional que vai ter que buscar apoio na sociedade, mas também entre diferentes partidos para poder governar e, de alguma maneira, apontar saídas para a crise. Eu acho que essa é a mais viável. Agora, para adotar o impeachment, eu diria que hoje o partido pivô para tomar essa decisão é o PMDB. O PMDB, na convenção de sábado passado, que agora já parece 50 anos que ocorreu, porque por causa da rapidez com que as mudanças estão ocorrendo, na convenção de sábado, o PMDB tomou um distanciamento e deu a si mesmo 30 dias para, digamos assim, desembarcar do governo, né? Ora, se isso significar que o PMDB está assumindo uma responsabilidade mais séria na política brasileira, longe do fisiologismo usual que pelo qual o partido se caracterizou, de estar em qualquer governo e aproveitar qualquer circunstância, se ele muda e, de alguma maneira, assume uma responsabilidade maior, ele vai apoiar a oposição no processo do impeachment. E a presidente Dilma terá finalizado os seus dias como presidente do país. E aí se abre uma nova possibilidade. Eu acho que essa é a alternativa mais viável para sair da crise. Fora disso, nós corremos alguns riscos que eu não gostaria, digamos assim, como cidadão, como brasileiro, que nós tivéssemos que enfrentar. O primeiro é uma polarização que está aparecendo de maneira muito forte, né? As forças a favor do governo e as forças contra o governo, o PT e a ex-presidente Dilma estão se exacerbando e nós estamos começando a correr o risco de ter confronto na rua. Isso seria muito grave, seria muito complicado, seria a reintrodução da violência na política, não é? E a reintrodução da violência, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como acaba. Alguém pode, eventualmente, chamar as forças de repressão para controlar, pode chamar o exército, as forças armadas, e nós podemos ter uma situação muito grave de confrontação que não tem solução pacífica fácil e que daí exige que esses atores intervenham. Não seria uma boa saída. Eu acho que, portanto, desse ponto de vista, a negociação que possa levar ao impeachment é a melhor solução que nós podemos ter no curto prazo. A solução menos traumática seria a presidente Dilma renunciar. Mas eu não creio que vai acontecer isso pelo estilo da presidente, pelas declarações que ela já deu e pela personalidade dela. Ela não é propriamente um ator capaz de reconhecer os seus erros. Ela não fez isso em nenhum momento. Reconhecer os erros e dizer, bom, a vida às vezes coloca a gente diante de dilemas que nós não temos como resolver. Então eu renuncio em nome de criar um contexto de pacificação no país. Não creio que vai acontecer. Razão pela qual a solução mais eficaz é avançar na direção do impeachment.